E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma conversa, mais um episódio aqui do nosso podcast. Se eu não me engano, a gente está batendo 20 podcasts, né? 20 episódios, 20 semanas. Que história longa essa, hein? Eita! Muito caos para contar, né? Muita história. Muita propaganda do Amber Vision sem receber absolutamente nada. Muita conversinha dos anos 80 que ninguém entende. O pessoal tem que ficar indo no Google procurar. Caramba, hein? Estamos firmes aqui. Mais ou menos, né? Que no meio disso tudo ainda teve toda essa questão da quarentena, que não é mais quarentena, vai ser uma oitentena daqui a pouco. E a gente aqui nessa conversa sobre conexão, né, de muitas formas, principalmente energética. Vamos continuar a nossa conversa? 2 semanas atrás a gente falou sobre a abertura, a importância da gente revisitar os nossos sistemas, o movimento da nossa energia, o nosso comportamento, os nossos hábitos, para perceber se de fato existe abertura para a gente trazer o outro para dentro da nossa vida. O outro, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas prioridades, a conexão com a nossa essência, né? Que o início desse processo foi essa conversa da conexão com a essência, né? Porque para a gente se conectar com a essência, a gente tem que aprender a se conectar com tudo. Então, todas essas conversas que a gente está tendo pode ajudar você aí a criar uma conexão maior com os seus projetos pessoais, com o seu trabalho, com os momentos de autocuidado, né? Que você quer implantar, mas muitas vezes a gente tem as mesmas dificuldades que tem para se conectar com o outro, nas relações entre pessoas mesmo, né? As dificuldades são muito parecidas e normalmente elas estão conectadas com essa mesma causa. A gente tem os mesmos processos. Por exemplo, eu quero colocar lá uma atividade física para eu fazer mais vezes todos os dias. Eu vou criar um hábito, né? Mas qual é a abertura real que existe para isso? Qual é o interesse real que eu tenho nisso? Né? Que foi o episódio da semana passada, que aí a gente fala desse segundo ponto. Primeiro é a abertura, depois a gente tem o interesse genuíno de viver o momento que a gente vai criar, a relação, a troca, a conexão. Quando a gente falou do interesse a semana passada, eu acho importante frisar aqui que o interesse ele é um orientador energético. Por isso que ele é uma chave de criação. Lá atrás, lá no começo dos nossos episódios, eu fiz um onde eu falava sobre essa grande chave, uma chave de prosperidade, uma chave de abundância, uma chave de vida, que era a chave das chaves todas, para abrir todos os portões. Lá atrás eu fiz um episódio sobre isso, lembra? Que eu falei que era a atenção, porque a atenção é a ponta da seta que está direcionando, orientando a nossa frequência energética. Lembra desse episódio? Né? Que eu insisti nisso. Deve ter falado do Amber Vision também, que a hora que você tira o óculos do Amber Vision, você consegue ver. Caramba, o que eu estou fazendo com a minha energia? Onde eu estou derramando a minha atenção? Preciso começar a trabalhar com isso. Aí depois vieram outros episódios onde eu falei mais sobre como isso pode acontecer, né? Quando eu falo do interesse genuíno naquilo que a gente está fazendo para criar essa conexão maior, mais intensa, mais profunda, a gente está falando também disso, de orientar a frequência de uma forma que sustente a abertura que eu fiz anteriormente. Então eu tô lá, vou tomar um café com alguém que eu acabei de conhecer, chego, eu abro esse campo realmente para conhecer essa pessoa, de um lugar fresco, novo, que não está conectado com as histórias do passado e nem com tudo aquilo que eu já passei. E isso é uma questão muito complexa, porque nós somos todas as experiências que a gente teve também. A gente não tem como deixar isso em casa, na gaveta, esperando a gente voltar, mas a gente tem que fazer uma escolha
pela liberação dessas histórias do passado para a gente poder viver o presente com genuína abertura. A gente tem que também disparar essa possibilidade de conhecer o mundo do outro de um lugar de real interesse, né, onde eu me desloco momentaneamente daquilo que eu vejo do outro, daquilo que eu espero do outro, daquilo que eu imagino do outro e vivo o momento como ele se apresenta. Isso pode acontecer nas nossas tarefas no dia a dia também, tá, gente? Quando a gente realmente presta atenção no que a gente está fazendo, a gente orienta a nossa frequência para aquilo, a gente começa a perceber que a troca entre a gente e aquilo que a gente está fazendo vai para um patamar diferente. Ela sai daquela mente condicionada que fica repetindo: ai, saco, vou ter que fazer isso de novo, porque eu detesto fazer isso, porque eu tenho potencial para fazer coisas muito incríveis, muito sensacionais, e eu tô aqui de novo fazendo isso. Ai, porque eu não consigo, ai, porque eu não posso, ai, porque... Sabe essa mente que fica fazendo esse bagulho com a gente? Pois é, essa mente está direcionando a nossa energia para algum lugar. E não é, grande parte das vezes, por conta dessa consistência de pensamentos recorrentes, não é para esse lugar de prosperidade, de abertura, de abundância. Então, você tá lá no café também, você vai lá tomar o café com seu colega, que você quer conhecer mais, de repente vai que tem a ver, pinta um clima, né? Você vai lá, mas você tá com a cabeça nessa modulação condicionada, né? E aí a gente já começa a procurar o pé chato, né, que eu falo. Esse cara deve ter pé chato, não é possível, é muito perfeito, ele deve ter pé chato. Ele deve ter algum comportamento estranho, né? Talvez alguma psicopatia muito avançada que eu não consigo perceber. A gente está sempre nessa busca, tanto pelas coisas que vão dar errado, como pelas coisas que vão dar muito certo. Aí que tá, a mente gosta de extremos, né? Sabe aquela impressão que a gente tem, que a gente encontrou a pessoa, o trabalho, o lugar da vida, dos sonhos, aquela sensação que a gente tem assim: caramba, isso é muito eu, isso é muito eu. Eu tô completamente integrada com isso daqui conversa comigo, isso aqui. Quando a gente entra nessas vibrações, principalmente de uma forma muito apressada, né? Porque uma coisa é depois de, sei lá, 2, 3 anos de convívio com uma pessoa, você poder dizer assim: caramba, a gente, né? A gente tem a ver realmente, olha só o tanto que a gente construiu nesses 2, 3 anos juntos, olha o tanto de projetos que a gente iniciou e tocou pra frente junto, né? Olha, é um sucesso isso. Aí você tem uma consistência para falar daquilo, mas não. Às vezes passou 20 minutos, você tá conversando com a pessoa, você já tem essa sensação que vai simplesmente disparar um monte de outras, né? Então, do mesmo jeito que a mente condicionada, ela tá buscando aquilo que pode afastar a gente do que a gente está fazendo, ela pode estar trazendo a gente para dentro dessa situação, mas por um viés que não é de interesse, né? E nem de abertura completa. Porque não é o fato de eu achar que aquela pessoa é minha alma gêmea, que eu estou me interessando por ela, que eu estou me abrindo, dando espaço na minha vida para ela de verdade. E principalmente percebendo se existe essa conexão que eu estou buscando para mim ali. Aí que tá. E aí a gente vai entrar nas questões hoje que falam sobre o terceiro ponto da conexão, né? Eu preciso perceber, quando eu estou me conectando com o outro, nessa movimentação de aproximação, como que vai acontecer a dança entre nós dois. E esse é um componente muito refinado da conexão, né? Por isso que ele é o último, assim. Porque se eu não sei perceber, ter a sensibilidade de perceber o espaço que o outro está me dando, a abertura, o interesse, a forma como o outro está lidando com aquilo, eu corro o risco de dançar sozinha aquela relação. Eu corro o risco de ficar ali fazendo movimentos lindos, maravilhosos, mas eu fico sozinha. Ou eu entro numa situação onde um está dançando um samba, né? Como ele fala? Partido alto, né?
Nossa, existe ainda? Existe, né? Partido alto. O cara tá lá dançando um sambão, partido alto, e eu tô numa valsa, velho. Eu tô numa valsa vienense. Tô numa viagem, assim, muito sutil, muito delicada, querendo um movimento muito suave, né? Quase uma conexão espiritual ali. O cara tá querendo jogar um partido alto, bicho. Vambora, rápido, rápido. E aí a gente não percebe. Ou a gente percebe, mas como a gente já não tinha uma base de interesse muito genuíno ali no negócio, a gente deixa a coisa fluir. Vambora. Em algum momento ele vai cansar desse partido alto, ele vai começar a se interessar pela minha valsa. E aí a gente sabe que começa os desfechos dramáticos que a gente conhece nas conexões entre pessoas, mas isso também acontece nos processos que a gente desenvolve com a gente. Vou dar um exemplo, muito a minha cara esse exemplo, isso é muito a minha vida. Eu vou lá e resolvo que eu vou fazer um curso, e quando eu resolvo que eu vou fazer um curso, todo o meu sistema resolve que vai fazer aquele curso, ele se joga, né? Ele entende ali uma possibilidade de mudar tudo. Não é, a gente sabe que não é, mas enfim, o sistema tá ali, né? Todo condicionado. E aí eu começo o curso, 1 mês, 2 meses. No 3º mês, eu já estou desconectada, desde lá do começo, do movimento que o meu campo mental, o meu campo emocional, o meu campo energético está pedindo, às vezes, diminui o ritmo, faz diferente, não vai por aí, mas eu ignoro tudo isso, porque eu estou apaixonada pelo curso. Quando chega no 3º mês, eu já não aguento olhar a cara da professora, eu já olho para ela, já estou desesperada, não consigo mais continuar o curso. Foi o método utilizado, eu tenho certeza, foi o método. Foi o caderno que eu escolhi que me atrapalhou. Foi a cadeira onde eu sento. Devia ter trocado essa cadeira, porque foi ela que atrapalhou. Enquanto, na verdade, lá atrás, todos os nossos campos estão dançando um movimento. E eu não presto atenção. Eu estou completamente fissurada ali naquele gatilho emocional que está aparecendo ali na minha frente. Eu estou ali, eu não percebo a dança que o meu próprio sistema está tentando me mostrar. Eu não percebo, por exemplo, quando eu entro num projeto onde visivelmente existem regras ali junto para as outras pessoas que vão contra aquilo que eu estou esperando para mim mesma, que eu estou planejando para minha vida. Quantas vezes a gente não faz isso? Não, mas isso é imperdível. Não, mas isso eu não posso deixar passar. Não, mas isso é oportunidade da vida. Não é a dança do teu sistema. Não é como você desempenha melhor suas funções. Não é como você consegue trazer o seu melhor para o mundo. Mas você topa porque é oportunidade única. Né? Promoção chegou na tua porta, você aceita. E a gente não respeita o ritmo da nossa energia, da nossa dança, da nossa orientação de frequência. Aí, primeira questão que aparecer, a gente fratura rapidamente, porque a gente não está dentro de um espaço onde a gente consegue dançar a nossa energia de uma forma adequada. E aí que a gente entra nessa questão que sempre quando eu faço algum tipo de encontro, conversa ao vivo, essas coisas, eu falo essa questão de dançar a própria energia, que é a conexão com a essência, né? E ela é esse 3º ponto, que é a entrega. Eu preciso estar entregue para uma conexão funcionar. E como que eu estou entregue? É quando eu estou prestando atenção na dança que está acontecendo. Na dança que está acontecendo dentro do meu sistema e na dança que o outro também está fazendo. É uma percepção muito refinada. Lembra que eu falei? Pois é. Quando a gente fala que a 3ª etapa da conexão é a entrega, a pessoa já lembra das músicas da Bethânia, né? Já pensa naquele amor rasgado, naquela coisa, vou me entregar para este amor. Dá até medo, né? A gente sai de casa de manhã e fala, hoje eu vou me entregar para o amor, vou me entregar para o sucesso, vou me entregar para os encontros perfeitos, eu vou me entregar. Quando a gente usa essa palavra, né? Eu vou me entregar.
eu vou me abrir, eu vou me interessar pelo outro e vou me entregar. É a música da Bethânia que bate lá no fundo, não é? Aquela coisa explode o coração. Já vi aquela coisa explode o coração. Agora eu não vou mais ter reserva. Você vai me conhecer todinho, você vai ter que me amar. Você vai ter que me amar. Agora não tem mais muita opção para você. Você vai ter que me amar. Porque eu já estou te amando. Tem 2 semanas que a gente se conheceu, mas eu já estou te amando. Então eu vou me entregar. Não vou mais. Então, você perceba que a ideia que a gente tem de entrega é esse momento em que a gente abre mão da nossa existência, a gente abre mão de qualquer limite, a gente pisa com tudo no acelerador e sai a milhão, perdendo a forma original. A gente se deforma, a gente perde a nossa forma para se entregar para o outro. Ai, que doideira! A gente se abandona, a gente se solta, né, na onda e fala, tô entregue, agora eu tô amando. Não, bem, não é assim não. Isso não é exatamente um amor. Isso é aquele movimento que faz a gente lembrar de quando a gente era bebezinho, que a gente não podia fazer nada. Então a gente tava ali, o quê? Entregue na mão da mamãe, né? Imagina o desespero daquele espírito dentro daquele corpinho, assim, olhando pra mãe e falando, caramba, tá tudo na mão dessa mulher, Deus do céu, ferrou-se agora. Ela tem que fazer tudo pra eu poder continuar vivo. Só que aquilo é tão gostosinho que depois a gente quer reproduzir, né? A gente fica tentando reproduzir essa relação aí maternal, de voltar a ser esse bebê que não precisa se preocupar com mais nada, porque tem alguém que tá ali de alguma forma fazendo essa sustentação em todos os níveis, né? Mas isso é um papo, uma outra história, né? A questão é que a entrega que a gente fala dentro das conexões, ela é a entrega das estruturas que impedem a gente de poder visualizar a dança do outro enquanto a gente faz a nossa. Eu preciso derreter as estruturas egóicas, na verdade, para eu poder dançar minha dança completamente para o outro me ver, enquanto eu olho para o outro que teoricamente também derreteu as estruturas egóicas dele e também está dançando a dança dele. Então são 2 indivíduos inteiros que têm uma conexão muito forte com a tua essência, com a própria essência, com a essência que está fazendo o movimento daquela energia e está dançando aquilo. É até uma ideia poética imaginar isso, né? Porque é na verdade o que acontece em conexões, em trocas genuínas. Eu não deixo de dançar a minha energia. Eu não desapareço dentro da relação. Eu não perco a forma. Eu não fundo com a energia do outro de uma tal maneira que eu não sei mais quem eu sou, para onde eu estou indo, quais são os meus projetos, o que eu quero, o que eu não quero. Não, eu continuo ali. Só que naquele movimento da conexão, eu continuo dançando a minha energia aberta para perceber, para trocar e para comungar de uma dança com uma outra pessoa. É de um refinamento imenso, porque eu, ao mesmo tempo que eu tenho que soltar o autocentramento para eu poder me interessar pelo outro, eu tenho que também preservar a minha dança interna, porque senão eu desapareço para o outro. Eu viro uma massa amorfa para o outro, porque eu sou só uma projeção da energia dele que vem lá do outro lado. Essa questão da entrega, gente, ela precisa começar a acontecer com a gente mesmo, antes da gente começar a praticar isso com os outros. Porque muitas vezes a gente não gosta de ficar sozinho dançando a própria energia. A gente acha isso meio melancólico, sabe? A gente gosta de ir para algum outro lugar, pegar uma frequência energética que está bombando com força ali e a gente começa a copiar aquela frequência. Sabe quando a gente liga o videoclipe lá na TV? A gente tinha a MTV, lá tinha a hora certa que passava os clipes que a gente gostava. Se você perdesse aquele horário, ferrou-se que você ia ter que assistir o programa de reggae. Tem 2 horas de programa de reggae, gente. Você não gosta de dançar reggae, ferrou-se, né? Então você tem o horário certo para você assistir as músicas que você gostava lá do videoclipe. Aí você liga lá a TV. Você vai copiar a coreografia. A música traz para você uma melodia e você dança igual ali, né?
a cantora ou o cantor estava dançando ali, né? A gente está fazendo isso na vida. A gente vai pra rua, liga lá a TV, e pior que é qualquer horário, né? Pode ser a hora do programa de reggae. Se você gosta de reggae aí, gente, desculpa. Eu gosto também. Eu gosto, até um certo... Mas 2 horas, era um programa que tinha 2 horas, vocês lembram da MTV? 2 horas de reggae, gente, é demais. Chega uma hora que você já não sabe mais quem você é, você já perdeu a forma. Você já não sabe se você tá no Brasil, se tá na Jamaica, você não sabe mais onde você tá. É muito tempo, mas a gente não tinha muita opção. Era aquilo, era a Rádio Cidade aqui em São Paulo, né? Você tinha que ouvir um monte de coisa também que não tinha a ver com você. Só que aí a gente começa a perceber que se você fica em exposição muito tempo àquilo, você começa, e desorientado energeticamente, é claro, você começa a vibrar naquilo, sabe? Você começa a entrar naquela energia. Mas muitas vezes é isso que a gente está buscando avidamente, porque a gente está lá em casa, mas a gente está em casa, está lá, não aguenta mais a sua energia. Porque assim, aquela mente não é fácil, né? A mente que a gente carrega, a mente condicionada que a gente leva para cima e para baixo, chega no meio-dia, a gente já não tá aguentando mais. A gente já não tá aguentando mais, a gente já quer qualquer cabeça que passar do lado que vai ser mais interessante que a nossa. A gente não aguenta mais ficar nesse processo de lidar com a nossa própria energia, porque ela é, às vezes, muito, muito complexa, ela não tem reservas, ela não coloca filtros pra gente, né? Essa que é a grande questão da conexão com a essência, muitas vezes. A essência não põe filtro pra gente. Você tá com raiva, você tá com raiva. Você tá chateado, você tá chateado. Se você tá pé da vida, você tá pé da vida. O outro não, ele coloca alguns filtros pra gente. Então, muitas vezes a gente tem com o outro só aquele lado mais bacana dele. Por isso que às vezes é muito mais fácil a gente se conectar com o lado de fora. A gente ligar a TV lá com o videoclipe e a gente dançar a música do outro. Porque ela vem toda modulada. Você acha que alguém vai fazer um videoclipe, né, com a energia da nossa mente condicionada? Com os assuntos da nossa mente condicionada? Que sucesso ia ter isso, gente. Você imagina fazer uma música, né, fazer um álbum, inclusive, só com os assuntos que passam dentro da nossa mente, com as questões, as emoções, os sentimentos. Você imagina? Você imagina se as nossas histórias de amor ganhassem forma no mundo da maneira como elas chegam pra gente, dentro da nossa cabeça? Não ia ter sucesso nenhum, gente. Ia ser, primeiro que ia ficar numa mesma faixa repetindo várias vezes, né? Várias vezes, várias vezes. Aquilo ia cansar. Segundo que muito possivelmente a nossa chance de ser criativo nesses processos é mínima, a gente fica repetindo. É que a gente não lembra, mas muito possivelmente a gente está sofrendo pelas questões hoje da mesma forma que a gente sofria uns 20 anos atrás. Só mudou a música, ainda bem que a música do lado de fora mudou. Mas a gente não gosta de ficar nessa dança da nossa essência. Aí incomoda. Eu sei, gente, porque eu tenho um curso, eu fiz um curso que chama Conexão Pessoal, que eu já brinquei aqui com vocês, né? Que é um curso que a galera entra super animada, mas quando elas percebem que elas vão ter que ficar realmente com elas, com as estruturas delas, que não tem filtro ainda, hein? Não tem filtro nenhum, não tem maquiagem, não tem efeito especial, não tem fotografia. Eu brinco muito com isso. Eu brinco demais com isso, porque eu falo assim, caramba, eu gostaria de ver o mundo com aqueles olhos fotográficos que filtra a luz, sabe? Que tem contraste, é bem acentuado. Na verdade, quando isso acontece, é um drama danado, eu não consigo sair da cama, porque eu fico até doente com essa dramaticidade toda. Mas a verdade é essa, a gente não tem esses recursos quando a gente volta para nossa essência. Tá ali, nua e crua, do jeito que é, da forma que é, da maneira que é. E aí eu montei um curso ensinando as pessoas práticas, né, que eu fui aprendendo ao longo dos anos de como entrar nessa vibração da conexão pessoal. Como que você pode ficar mais tempo com você? Como que você pode entrar em conexão com essa essência? Como que você pode conversar com essa essência? Como que você pode entrar em conexão com esse grande guia, né? Porque é uma guiança interna que a gente tem muito forte. Essa essência, ela traz mensagens de pontos e de lugares da nossa existência que são incríveis. Seja de dimensões do alto, do mundo ou do mundo de baixo, tanto faz. A gente está nessa conexão pela essência. Então a gente precisa em algum momento começar a aprender a dançar a nossa dança. Qualquer que seja a questão. Rita, eu tô precisando de um amor. Tô precisando de um amor, como é que eu faço? Se conecta com a sua essência. Rita, eu tô precisando transitar de emprego e de um emprego. O que eu faço?
Conectar com a essência. Rita, eu preciso melhorar minha vida financeira. O que eu faço? Conexão com a essência. Esse é o meu trabalho, tá, gente? Não tô falando que é só isso que existe pra gente fazer, não. Mas eu não posso ensinar vocês a fazer um plano de negócio, por exemplo. Não posso ensinar vocês a fazerem reserva de emergência, né? A investir dinheiro para poder fazer uma transição, porque não é minha área. Eu até lembro, né? Nos trabalhos que eu faço, eu lembro. Eu falo assim, ó, procura ajuda nesse sentido, né? Procura uma ajuda. Agora, a minha parte é sempre lembrar, se você tiver conexão com a tua essência, se você aprender a conseguir passar algum tempo dançando a tua energia com grande prazer, com grande encontro mesmo com aquela porção, as conexões vão mudar. Sua capacidade de ter lucidez e clareza a respeito do mundo muda, porque você já não está mais mergulhado na frequência do videoclipe lá que você ligou a TV. Então fica mais fácil. Só que ao mesmo tempo que eu estou dançando a minha canção ali, eu estou dançando a música, a melodia da minha essência, eu vou ter que olhar o outro, me interessar pelo outro. Então eu tenho que ter prática nessa dança da essência. Porque eu vou ter que continuar dançando de forma natural, espontânea, enquanto eu me abro para conhecer o outro de forma genuína. Eu não preciso copiar a dança dele para eu entender quem é ele, entende? Eu posso continuar dançando a minha dança enquanto eu observo a dança dele. E é dessa forma que a gente vai começar a perceber os parceiros e parceiras que dançam danças parecidas, que tem mais ou menos a mesma sintonia. É claro que é o seguinte, vamos supor que eu danço uma valsa, né? Eu sou uma pessoa zen, tranquila, não é o caso, mas vamos supor que eu sou uma pessoa zen, tranquila. E aí eu encontro o parceiro, a parceira lá que é do partido alto, que tá só no miudinho, só no rápido ali, agitado. Eu olho, eu percebo a diferença, mas isso não me impede de curtir a dança do outro, de apreciar a dança do outro, de me interessar e quiçá, até me apaixonar por aquela dança, mas eu tenho consciência. E crianças, consciência é tudo nessa vida, caramba. Consciência é o Ambivision, é o óculos que você coloca. Porque eu vou ter consciência, eu estou encantada pela possibilidade de dançar junto com essa pessoa. Quem eu sou, a minha valsa, enquanto ele dança o partido alto dele ali. E eu curto demais ver ele dançar aquela dança ali. Aquilo é gostoso, mas eu não quero mais mudar aquela criatura para ela vir dançar a valsa comigo. Então eu sei que de repente, para um momento, para um período, para uma situação, aquela conexão funciona. Mas talvez para casar, ter filhos, passar 20 anos juntos, pode não ser a relação que vai dar certo. Isso é o exercício da consciência dentro das relações, entende? A gente ganha essa lucidez de que não é que o outro está errado, nem que eu estou errada. Se eu estou dançando a minha essência, eu vou conseguir ter essa noção da diferença que existe entre eu e o outro e entre o que o outro está oferecendo e eu. Aí quando a gente está querendo firmar um compromisso dentro das conexões, tá, gente? Deixa eu só lembrar isso, que eu não faço isso com todo mundo que eu encontro. Eu não preciso fazer essa análise mais profunda com todo mundo, porque a gente não vai ter um compromisso. Agora, se você vai desenvolver um elo de compromisso com uma pessoa, é muito importante você se abrir, você ter interesse genuíno pela pessoa, para ela poder dançar a dança dela e você conseguir ver aquilo, você conseguir se apaixonar por aquilo, você conseguir se encantar com aquilo, sem ficar tentando mudar a dança do outro, sem ficar esperando o dia em que ele vai dançar de uma forma diferente, de um movimento diferente, com uma abertura diferente para você poder aí começar a existir, entende? Mas aí você vai criar um compromisso com aquela pessoa. Como que é? O compromisso das conexões vem dessa consciência, teoricamente deveria vir, mas não é. A gente enfia um compromisso dentro de uma conexão, às vezes muito antes da gente ter percebido como que a outra pessoa está dançando. A gente não tem nem habilidade, porque a gente não percebe a nossa dança. Vou dar um exemplo prático agora para ficar mais fácil de entender essa etapa da conexão. Lembrando que essa etapa pode acontecer num nível de aproximação por alguma necessidade. Por exemplo, eu
eu sou terapeuta, eu trabalho fazendo atendimentos, eu preciso dessa conexão muito genuína e profunda com o campo energético da outra pessoa. Eu não posso ficar na beirinha, eu não posso ficar só dando um cutucãozinho ali, não, eu vou ter que fazer, na hora que eu vou fazer o atendimento, eu tenho que fazer aquele mergulho. Eu preciso estar aberta, eu preciso ter esse espaço de interesse genuíno pelo outro e não pelo que eu carrego em mim, que eu explico o outro, tá? Isso é muito importante, não é a técnica que eu tenho, não é a sabedoria, não é a experiência que eu tenho que eu vou conseguir acessar o outro, não é com isso. Isso me ajuda a trabalhar dentro de um atendimento, mas isso não é o exercício da conexão. O exercício da conexão é o interesse genuíno. Eu tenho que ter essa amorosidade dentro de mim para eu poder receber o outro, né? Isso se eu estou fazendo um trabalho de cura. Às vezes acontece de alguns profissionais resolverem trabalhar com cura sem ter a menor condição de se abrir amorosamente para se interessar pelo outro. Aí você vê aqueles profissionais que ficam só se colocando em cima dos trabalhos, né? Isso acontece também em toda a área, não é só na minha, é em toda, mas enfim. Aí o outro vira um campo de exercício de si mesmo, e só isso. Porque em algum nível a gente sempre tem. Sempre tem. A gente está aqui batalhando, né, pela melhoria. Estamos reformando para servir melhor. Como é que é? Tem umas coisas na padaria que o pessoal coloca, né? Estamos em reforma para servir melhor, uma coisa assim. Somos nós. A gente está sempre nesse exercício de perceber, opa, pera. Eu não estou conseguindo enxergar essa pessoa aqui, eu não estou conseguindo trabalhar com a energia dela, deixa eu mudar um pouco e realmente abrir esse espaço de interesse, né? E também eu tenho que ter um exercício de entrega, só que aí não é uma entrega de compromisso. Imagina se eu me apaixono por todo mundo que eu abro o campo energético da pessoa para trabalhar. Aí complicou-se demais, né? E não vai ter nem música tibetana o suficiente para isso. O compromisso, ele não é só a paixão, tá? Às vezes você pode ter um compromisso profissional, você pode ter um compromisso de lealdade com alguém por alguma razão, você pode desenvolver um compromisso, você pode desenvolver um compromisso com um estudo que você vai fazer, com uma filosofia, com uma prática que você vai trazer para dentro da sua vida, você vai desenvolver um compromisso. Aí é diferente a conexão, essa conexão ela vai para um nível que é um pouquinho mais denso em alguns aspectos. Agora, se eu tô numa conexão momentânea, pontual, mesmo assim, é interessante eu ter esse exercício, eu treinar esse exercício da entrega, entende? É claro que eu não preciso fazer isso com o cara que vem trazer o lanche na porta da minha casa, né? Deixa eu me entregar para esse cara, essa coisa. Mas olha, falar a verdade, depois que você pega a prática, você vai perceber que você já recebe esse cara de um jeito diferente. E ele percebe que você é uma pessoa diferente, que você tem uma energia diferente. E as coisas começam a acontecer na sua vida de uma forma diferente. É aquela danada da lei da atração de Platão que a gente falou. Eu vou ser processada por causa disso. Lá no coisa anterior, entende? É o lance da lei da atração. Porque eu já tenho um derretimento das estruturas de defesa maior. Então, eu não fico colocando aquela distância com o cara que me entrega o lanche, entende? Desesperada, morrendo de medo, porque vai que... Mas isso é um ponto que vem a acontecer de uma forma espontânea e natural. Até as relações mais cotidianas, elas começam a ser embebidas nesse movimento de compaixão, de aproximação, de entrega. A gente vai percebendo que não precisa de tantas estruturas egóicas, na verdade, para a gente se relacionar. Mas, a princípio, a gente pode pensar assim num diferencial. A pessoa que a gente escolhe para ter uma relação afetiva, íntima, as pessoas que a gente escolhe para partilhar a nossa sexualidade, o exercício prático das relações sexuais, né? Que eu tô dizendo, porque a sexualidade a gente pode partilhar de muitas formas. Mas, quando a gente escolhe alguém, a gente vai acabar desenvolvendo um compromisso, né? A gente vai ter um compromisso, por exemplo, com a empresa que a gente trabalha. São conexões que têm um compromisso, né? Um elo de compromisso. Essas são as relações onde constantemente a gente tem que estar atento para o exercício da minha dança e o exercício da dança do outro lado. A gente tem que estar sempre nessa abertura para perceber. Agora aí vem uma coisa que é muito interessante a gente entender e começar a praticar mais ativamente. Como somos pessoas diferentes, vivemos em mundos diferentes, temos danças internas diferentes de energia,
É sempre muito importante, quando a gente está em conexão com o outro, a gente se lembrar que a gente não consegue decodificar todos os sinais do outro. Nós não temos condição de fazer uma leitura perfeita do que o outro está sentindo, pensando, vivendo. Por mais paranormais que sejamos, por mais que tenhamos, uma série de competências, de dons e talentos sobrenaturais, a gente não consegue fazer uma leitura plena e total do outro. A gente tem sensibilidade a partir do nosso campo. É o meu campo que está me contando a história daquele outro. E a gente tem que sempre lembrar disso, ter a consciência, o óculos da consciência que não nos deixa esquecer. O que eu acho sobre essa pessoa, o que eu acho que essa pessoa está fazendo, o que eu acho que essa pessoa está sentindo, é o que eu acho. Achismo. Achismo. É muito importante a gente ter essa consciência, gente. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente vai desenvolver uma prática muito importante nas conexões. A conexão através do diálogo. Eu pergunto para o outro o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que ele está vivendo. Quando a gente entra em contato com os diversos tipos, de povos diferentes que existem em conexão, que vivem em conexão com a natureza, os povos originais, alguns indígenas, mas existem outros. Quando a gente entra em conexão com esse mundo, que não recebeu essa cultura nossa, vamos dizer assim, a gente percebe que eles têm essa abertura para perguntas. Eles perguntam as coisas mais assim, do tipo, por que você faz assim com a cabeça, Por que você mexe com a mão quando você fala? Por que você usa 2 pares de sapato iguais e eles não são diferentes? As coisas assim. Aí você pensa assim, puxa vida, mas a pessoa não... Por que ela está me perguntando isso? Porque é natural na conexão com o outro, deveria ser natural a gente perguntar as coisas que a gente quer saber, que a gente tem interesse de saber. É claro que com isso eu não quero dizer que a gente vai chegar perguntando de qualquer jeito, num diálogo agressivo, de cobrança, não é isso, gente. Mas eu gosto de contar essas referências, porque eu acho muito interessante isso, e infelizmente, poucas vezes que eu tive conexão com povos que vivem mais isolados, assim, é muito bonito poder assistir esse olhar curioso deles, interessado realmente, e que não tem esse medo, esse receio nosso de questionar as coisas. A gente tem. A gente fica com o pezinho atrás e a gente não pergunta, a gente supõe. A gente entra naquele lance do achismo. Então, se um cara demora para passar uma mensagem pra gente, a gente acha que, não tem interesse, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Ou a gente vai pro outro lado do achismo. A avó deve ter sido atropelada, um ET deve ter sequestrado, deve ter sido preso, por uma quadrilha russa de agentes de crime internacional. A gente já começa a pensar umas coisas assim. A gente vai para os 2 extremos, A gente corre de um ponto para o outro. A gente não consegue parar e perguntar para a pessoa: escuta, como que é a sua dinâmica aí? Respondendo suas mensagens. Nossa, Rita, não, mas não pode perguntar um troço desse porque a pessoa vai ficar ofendida, porque não sei o quê. Não. Quem impede a gente de perguntar é a nossa vaidade, é o nosso orgulho que impede a gente de perguntar para o outro aquilo que a gente está tentando descobrir. Seria muito mais fácil se a gente começasse a perguntar. Escuta, eu estava aqui pensando que a gente não conversa tanto quanto eu gostaria. Eu gostaria de conversar mais. Eu tenho desejo de conversar mais. O que você pensa a respeito disso? Você dá uma oportunidade para a pessoa contar a opinião dela. Gente, isso é básico na conexão humana e a gente não pratica. Eu fico em casa, jogada no sofá, tentando resolver essa equação quase que matemática, que deve existir uma equação matemática de física, com certeza tem, que pode ajudar a gente a solucionar essa questão. Por que ele
não gosta de digitar frases com mais de 5 palavras. E a gente transforma isso numa questão imensa, porque isso está relacionado, aí começa a tocar a carência da infância, o pai, a mãe, a tia que batia na sua cabeça quando você passava, sabe? Vem tudo à tona quando ele digita aquela frase que só tem 5 palavras no máximo. Você gostaria de 6, com 7 você já ia ter certeza que ele realmente tem um envolvimento com você, e você já ia, você já pode descansar, você não precisa ficar fazendo tantas equações matemáticas. Olha a loucura que a gente entra dentro das nossas conexões. Isso acontece também quando a gente está só com a gente, quando a gente está desenvolvendo um trabalho profissional, quando a gente está fazendo várias coisas. Aí me conta agora, me conta. Você está entregue numa relação dessa? Você está conseguindo se entregar de verdade enquanto você está contando o número de palavras ou o tempo que demorou para ele responder uma mensagem? Você está realmente entregue, derreteu o ego, deixou a vaidade e o orgulho de lado para poder criar uma conexão íntima? Existe um momento para as coisas acontecerem e energeticamente é muito mais fácil a gente perceber isso do que com a mente. Existe uma hora em que as relações pedem um aprofundamento, que é a hora em que você vai poder começar a fazer conexões mais profundas com aquela pessoa. E conexão mais profunda, vamos lá. Conexão mais profunda não é mostrar os biribinhas um pro outro. Relação mais profunda não é ficar esfregando joelhinho com cotovelinho, não é ficar ali peladinho, enrolado no cobertor. Isso também é bom, isso é gostoso, mas isso não é relação profunda, íntima. Não é relação íntima você contar para ele as histórias de vovó Palmirinha, o que ela judiava de você, que ela batia em você com a colher de pau na hora que você passava na cozinha. Não é isso que é intimidade. É gostoso fazer isso também. Quer dizer, a história da vovó Palmirinha não é gostoso contar, não. Mas a gente acha que a gente está desenvolvendo uma relação íntima com a pessoa quando a gente esfrega o biribinho com a biribinha e quando a gente conta a história da vovó Palmirinha junto ainda. Aí é demais, né? É uma gêmea mesmo, Nossa, eu contei todas as histórias do passado para ele, enquanto a gente assistia os filmes preferidos juntos, e enquanto a gente se esfregava pelado pelo chão da sala. Não deu tempo nem de prestar atenção nisso, porque era muita coisa acontecendo, entende? Mas a gente acha que aí houve integração, houve aproximação, houve intimidade. Aí quando aquela criatura, depois de umas 2 semanas, para de responder suas mensagens, você fica perdido, você fala, como? Como a gente tinha uma intimidade enorme? Porque, gente, isso não é intimidade. Isso é através de conceitos sociais, sim, movimentos que são especiais, que a gente não faz com todo mundo, deveria, né? Ou, quer dizer, não sei se deveria também, eu não sei também, essa altura da vida eu já não sei mais muita coisa. Mas a gente acha que por ser coisas que a gente não faz teoricamente com todo mundo, então quando a gente faz com alguém, aquela relação já caiu automaticamente num ciclo de compromisso. Gente, isso não é verdade. Não é verdade. O compromisso acontece nesse nível, muitas vezes, muito mais energético e de comunicação direta e ampla com o outro do que quando você está contando as histórias, quando você está esfregando os negocinhos, quando você está cozinhando para ele, quando você está viajando com ele. Isso não são etapas que podem comprovar alguma coisa, que vai garantir que aquela relação durará para sempre, forever. Não. Nossa, mas ele parecia que gostava tanto de mim, ele era muito bom para mim. Ele realmente me deu o bife maior. Era amor. Eu acho que isso é amor. Eu caso se alguém me dá o bife maior. Você sabe que eu casei com o meu último marido, né? Nossa, eu tô falando que nem Elizabeth Taylor, né? Meu último marido. Eu casei com ele por causa disso. Porque a gente foi num restaurante e aí pedimos um PF, né? Eu sou a rainha da PF, eu adoro PF. Você quer me conquistar, você me dá pra comer um PF bom, assim, um bife a cavalo, né? Ai, agora os veganos vão tudo me processar, gente, desculpa. Eu não queria dizer isso, mas saiu. Aí
Eu fui com ele no restaurante, aí chegaram os pratos. Colocaram um bife 2 vezes maior para ele do que para mim. Ele olhou o meu prato, olhou o dele, pegou o bife dele, jogou no meu prato e puxou o meu pro dele. Naquele momento eu falei, eu caso com esse homem. Eu caso com esse homem agora. E casei mesmo. Casei mesmo porque, gente, o cara que dá o bife maior para você, nesse mundo que a gente vive, se isso não é prova de amor, eu não sei mais o que é. O fato é que deu certo. A gente tinha muita conexão em muitos aspectos, mas principalmente existia essa entrega. E isso é muito significativo para um casal. Essa entrega desse derretimento das estruturas de defesa, das estruturas de suposição, inclusive, né? Que muitas vezes é a vaidade, o ego que fica colocando isso para a gente não realmente se aproximar do outro, para a gente não questionar o outro e não ficar sabendo a verdade. A gente às vezes não quer saber a verdade, a gente não quer entender de fato qual que é a dança do outro. A gente quer continuar acreditando que alguma hora ele vai começar a dançar a nossa dança. E, gente, as danças não precisam ser idênticas. Elas não precisam acontecer da mesma forma. Agora, a gente tem que ter uma ideia que, assim, se a minha dança, né, eu tô dando um exemplo metafórico aqui, tá, gente? Depois eu recebo questões do tipo assim, Rita, eu não entendi a parte da dança e dos ritmos, você pode explicar melhor? É uma metáfora que eu faço com essa coisa da dança, né? Que é a energia, o movimento de energia. Então imagina que meu movimento de energia se parece com uma valsa. E o outro é flash dance, né? Dançando X-Mania. Tá lá, pulando com tudo. E eu tô na valsa. Aí eu tenho o sonho que aquele cara, ele uma hora vai cansar e ele vai começar a dançar a minha valsa e ele vai olhar pra mim e falar, Rita, eu sempre sonhei com isso na minha vida, de dançar essa dança que você faz. Aí como não dá certo essa primeira proposta, o que eu faço? Eu apareço de polaina, apareço de maiozinho, vou dançar flash dance com ele. Só que assim, quanto tempo eu aguento dançar o flash dance ali com ele? Se eu danço a minha valsa, muito bem, se a minha energia ficar linda, né? Se eu fico com um jardim perfumado, florido, se eu fico exaltante ali naquela, exaltada e exaltante, né? Dentro daquele campo energético, quanto tempo eu vou aguentar dançar o flash dance e não ficar meio sinistra naquela dança, né? Mas a gente faz isso, fala assim, bom, já que ele não dançou a valsa, peraí que agora eu vou dançar o flash dance com ele. Aí a gente não aguenta. A gente começa a se sentir sozinha, do tipo assim, não tô conseguindo, não tá rolando, não tem liga. E muitas vezes nessa hora a gente já perdeu o nosso contorno da nossa essência, a gente já não tem mais o que entregar para o outro. Porque lembra que eu falei que esse nível da conexão é entrega. Quando eu derreto as minhas estruturas de vaidade, de orgulho, de ego, mostro as minhas fragilidades, minhas vulnerabilidades, a minha força, o meu poder, o meu jardim, a minha dança, eu revelo isso para o mundo, e não só para o cara do café lá que eu fui tomar, mas eu revelo isso para o mundo. Eu estou fazendo um convite para as pessoas chegarem em mim, na minha verdade, naquilo que eu carrego em mim. Eu entrego, eu transbordo, eu jogo para o mundo a minha luz interna. Eu só consigo entregar para alguém, para o mundo, para o projeto, para as relações, para os compromissos, se eu tenho que entregar. Se eu tenho essa dança, se eu tenho essa energia, se eu tenho esse movimento comigo mesma. Por isso que a conexão com a essência, gente, é a base de todos os processos que você quer ter sucesso, que você quer ter prosperidade, que você quer ter realização. Vou usar essa palavra, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar. Se você quer ter realização em alguma coisa, primeiro passo, vai aprender a dançar a sua energia, sua dança. Ter prazer em ficar com o seu campo mental, teu campo emocional, teu campo espiritual. Vai ter que entender que muitos encontros vão ter que acontecer com você mesma. Você vai ter que se levar muito para passear, vai ter que levar muito para comer o PF sozinha, vai ter que viajar muito com você, vai ter que ficar bastante tempo com você, para você poder criar essa conexão, essa relação íntima. E não dispensar isso quando o outro aparecer. Porque quando o outro aparecer dançando a dança dele, o mundo dele, você tem algo para entregar. E você não vai abandonar o seu jardim, você não vai abandonar sua dança, você não vai abandonar sua vida, porque aquilo deu trabalho para você construir, aquilo para você se conectar foi um campo difícil, foi um processo difícil. Você valoriza a sua dança. Você sabe que a sua dança é única, né? Ninguém faz isso.
Ninguém faz como você faz. Isso deve ser uma música da Bethânia também. Ninguém faz como você faz. É só você que dança desse jeito. É só você que viveu o que viveu, que empreendeu o que empreendeu, que perdeu o que perdeu, que chorou o que chorou. E tem essa dança que é muito particular. Pode ser estranha. E eu vou falar agora de uma coisa de uma dança estranha, gente. Tempo atrás eu resolvi que eu ia dançar, mas eu tenho uma tremenda dificuldade para dançar, porque toda vez que eu começo a dançar, eu começo a ter vários movimentos emocionais juntos. Dançar de verdade, aí não é metáfora, tá? É fazer aula mesmo de dança. Eu sou uma pessoa sei lá, eu tenho muitas camadas, então eu começo a dançar, aquilo começa a chegar, começa a aparecer. E professor nenhum de dança tem muita paciência para isso. Eles querem ensinar técnica, eles querem mostrar para você a qualidade do trabalho deles. Eles não querem ficar... Não que eu levasse os assuntos para eles, tá, gente? Eu não chegava lá com as histórias do passado, não era isso. Mas eu tinha todo um envolvimento com as aulas de dança que ia para um outro caminho sempre. E hoje eu descobri que eu tenho que procurar professores que dançam essa dança também, entende? Existe. E é muito bacana quando acontece. Eu não posso chegar numa academia normal, comum, onde a pessoa está querendo passar uma técnica X, que respeita todo um sistema, eu não posso começar a fazer discurso de patriarcado lá dentro, né? Porque não é bem por aí, mas enfim. Aí eu fui fazer biodança, que a biodança é um negócio bem legal, quem tiver a oportunidade de fazer é muito bom, porque na biodança você não tem regra, você vai movimentar o seu corpo, e o seu corpo vai começar a te trazer também uma série de informações. É incrível. A biodança é maravilhosa. Estou contando aqui, estou com saudade, porque era da escola do meu falecido mestre, né? Já não existe mais as aulas que eu fiz. Eu fiz durante quase 5 anos biodança lá. E é muito incrível. Muito incrível, muito bom. Só que eu lembro que logo no começo, quando eu cheguei, a gente podia dançar de qualquer jeito, né? Então, a sugestão é o seguinte, fecha os olhos no começo. Se você não tem condição de lidar com os outros corpos se movendo do jeito que eles vão se mover, fazendo o que eles vão fazer, fecha os olhos. E fica dançando a sua energia, a sua dança, a sua essência, né? É claro que isso começa a trazer um monte de processos para a vida comum. Por isso que eu falei, a gente começa a mexer com a nossa essência, a gente não tem como separar a vida profissional, a vida afetiva amorosa, o nosso processo financeiro, as nossas criações, está tudo junto. Só que eu lembro que logo no começo eu comecei a dançar lá toda contida, né? Aquela dancinha de boate fim de noite, sabe? Quando você é contida, você faz aquela dancinha bem bonitinha, assim, lá no fundo, né? Tava lá, dançando no meu cantinho, aí eu resolvi abrir o olho, né? E não tava escuro, normalmente eles deixavam escuro, mas eu abri o olho, assim. E aí, gente, tinha uma mulher imitando uma cobra no chão. Eu olhei aquilo, na hora eu parei de dançar. Eu parei de dançar. Meu julgamento me atravessou, assim. Ele me roubou do momento que eu tava vivendo. Porque eu olhei e falei assim, que diabo é isso? Eu olhei e falei, que diabo é isso? Só que ela não tava imitando uma cobra no chão, ela tava imitando uma cobra numa escadinha que tinha, ela descia a escadinha que nem uma cobra, assim, ela subia de novo e descia de novo. Eu parei e fiquei olhando aquilo, eu falei, não, gente, isso não pode ser normal. Isso deve ter alguma coisa. Ela tava de boa, ela tava feliz, ela tava alegre, por sorte ela nem viu, né? Ainda bem que eu tava fazendo aquele exercício de julgamento ali naquele momento. Aí eu voltei para casa muito pensativa naquilo. Eu falei, será que eu teria coragem se a minha essência me pedisse para eu dançar como uma cobra, descer uma escada dançando como uma cobra? Será que eu teria culhões para fazer isso? Não, culhões é um termo do patriarcado, né? A gente pode jogar fora também. Será que eu teria condição de fazer um negócio desse? Aí eu voltei para casa muito pensativa com relação a isso, porque eu falei, caramba, é uma fragilidade minha, é uma vulnerabilidade minha, porque vai que de repente eu começo a fazer uma conexão com a minha essência e eu percebo que quando eu for dançar eu vou ter que, imagina eu, na baladinha lá, né, saio com o broto, eu não sou da época do broto, gente, eu tô exagerando também, eu não sou da época do broto, mas vamos supor que eu saio com o broto, né, vamos para disco. Chegar lá, eu começo a imitar uma cobra, o cara vai olhar pra mim e vai falar assim, caramba, o que é isso? Essa menina toma ácido, ela toma, né, ela toma substâncias e vem pra balada, é impossível. Porque é isso que a sociedade vê na gente, é isso que eu vi na moça, é isso que eu enxerguei. Qualquer coisa que saia do comum, a gente, como não tem conexão com a nossa essência, e vale lembrar isso, que quem não tem conexão com a própria essência,
não consegue ver um negócio desse e se divertir, do tipo, pô, que legal, quero ser amiga daquela moça, essa moça é muito legal, essa moça, cara, vou ser amiga dela, vamos imitar a cobra, ela vai me ensinar a me imitar uma cobra descendo as escadas. Eu acho que eu ia me fraturar inteira, mas enfim. Mas vocês entendem a importância desse processo da entrega? No momento que você está vivendo, ela começa com a gente, ela começa com a conexão com a nossa essência, e é desse lugar que eu vou conseguir observar a dança do outro, eu vou conseguir observar o outro imitando a cobra e vou ainda ter conexão afetiva com essa pessoa. Eu não vou tacar um julgamento na frente, até porque dançar como uma cobra ou não quer dizer que o caráter de uma pessoa é melhor ou pior, né, gente? Não quer dizer que a pessoa usa dorgas. Tem gente que não tá dançando que nem... Não que também usar dorgas também seja alguma coisa, eu preciso também revisar isso, né? Já não sei mais, eu tô muito perdida, gente. O mundo tá mudando muito rápido, eu não tô conseguindo acompanhar. Mas é uma coisa comum, quando você vê uma pessoa com um comportamento estranho, você acha que ela tem um transtorno, ou que ela usa dorgas, ou que ela, sei lá, tem algum tipo de processo, quer se aparecer, né? Isso são julgamentos. Só que uma coisa é você saber colocar isso com consciência nesse lugar. Outra coisa é você fechar suas relações, suas conexões por conta disso. Será que deu para entender esse exercício da entrega? O quanto é importante a gente aprender a dançar a nossa dança, para poder respeitar o outro, dançar a dança dele. E aí a gente perceber qual que é o nível de sintonia que a gente tem para desenvolver diversos tipos de compromisso. Porque veja só, não é porque o outro dança uma energia diferente que eu não posso ter um compromisso com ele. Só que a gente tem que ter consciência, os óculos da consciência. O desafio vai ser maior. É claro que vai ser maior. Existem alguns desafios que são quase intransponíveis. Por exemplo, se o cara não quer dançar absolutamente nada com você. Ou a cara, né? Eu falo sempre, o cara, também tem que... Nossa, eu tô muito... Deve ter alguma coisa em aquário que eu tô querendo revisar tudo e aqui agora com vocês. Mas lembra disso. Se a pessoa não tá afim de dançar com você, não tem como. Você pode fazer a dança da cobrinha, você pode fazer a dança da lagartixa, você pode fazer a dança da egípcia, você pode fazer a dança que for. Pode dançar até Olodum, que eu aprendi nos videoclipes da MTV lá, dançar junto com Olodum. Você pode fazer tudo. O outro não quer, não tem essa dancinha. Tem outra, tem a que você faz com você. E aí você vai começar a se divertir, você vai começar a curtir, você vai começar a achar bacana isso. E, gente, a entrega começa pela gente, começa com a gente, começa nos nossos exercícios diários. E depois se prolonga para o outro. Você ter para onde voltar depois daquele encontro que deu errado, gente, é a melhor coisa do mundo. Você poder voltar para casa e falar, ai, que bom, eu vou ficar dançando a minha dança, eu vou ficar nesse movimento. Não vai ser para sempre, tá? No dia seguinte você já tá com vontade de encontrar uma outra pessoa, mas pelo menos você entende que você tem para onde voltar. Você tem o seu campo essencial, você tem o seu lugar interno. Você ali se reconhece e é dali que você transborda para o mundo, é dali que você entrega para o mundo. Por isso que essa etapa da conexão, ela está diretamente relacionada com o trabalho de autoconhecimento. Se você quer relações íntimas, profundas, intensas, lembra, dança a sua dança, dança a sua energia, dança a sua essência, porque ela vai começar a te orientar exatamente para aquilo que você precisa, de alguma forma, experienciar. Porque eu acho que a gente está atraindo sempre situações que a gente precisa experienciar. E o outro também vai poder ter essa liberdade de dançar a dança que ele quiser. Lembrando aqui que aquela moça que desceu a escada dançando como uma cobra me libertou, hein? Ela me libertou para muita coisa. Inclusive, ter uma dívida agora. Agora acabei de perceber que eu tenho uma dívida com ela. Porque é nesse exercício que a gente vai percebendo o quanto a gente tem que se soltar. Para a gente poder ser mais, entregar mais, vibrar mais e canalizar mais luz nesse plano. Se a gente não tá assim, a gente tá se relacionando, mas ali no mais ou menos. A gente vai voltar para falar mais sobre isso, porque tem bastante coisa. Eu sei que surgem muitas dúvidas nessas questões, né? Mas vamos aos poucos, a gente vai contando as histórias aqui aos poucos e a gente vai se aproximando dessas melhorias todas. Estamos aqui para melhor servir. Eu esqueci, gente, essa frase, eu vou ter que descobrir. Mas obrigada de novo pela companhia, viu? Pela paciência. E vambora, que a gente está só começando. Até a semana que vem. Tchau, tchau, galera.